Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo. E nesse programa a gente queria convidar você a participar de uma reflexão a respeito de dois cenários. O cenário número 1, a cassação de Bolsonaro, e o cenário número 2, a não cassação de Bolsonaro. O que poderia acontecer? Vamos lá? Nessa quinta-feira, a gente tem o início do julgamento a respeito dos direitos políticos do Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar se Bolsonaro pode ou não concorrer a cargos públicos nos próximos 8 anos. O motivo, do julgamento é que ele teria exagerado, avançado nos limites do seu poder ao convidar embaixadores para vir ao Brasil em 2022 e no evento ter criticado o sistema eleitoral brasileiro, especificamente o sistema de votação. Como vocês sabem, no Brasil é proibido questionar duas coisas: a questão da pandemia, eu não posso falar nem o nome do vírus, porque senão os robozinhos já capturam o meu vídeo e eu corro o risco de ser punido, ser suspenso e até banido das redes sociais. E o outro termo, eu não posso falar daquela caixinha onde você põe o voto. Você sequer pode citar o nome daquele sistema, porque também você entra no raio ali do ministro da Justiça, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é a censura circulando aí livre e solta. Mas o Bolsonaro acabou nesse encontro com os embaixadores fazendo uma crítica. Isso deixou o todo-poderoso lá do Supremo Tribunal Federal bravinho e ele foi para cima, e a gente sabe tudo no que deu, o preço que o Bolsonaro pagou por suas críticas. Mas o fato é, o que vai acontecer caso o Bolsonaro seja cassado e o que aconteceria caso a sua inegibilidade não seja confirmada pela Justiça. Então vamos lá, o cenário número 1 seria a cassação. Na minha visão, é muito provável que isso aconteça. Vide o que ocorreu ali com o Deltan Dallagnol, que o Tribunal Superior Eleitoral entrou para o Guinness Book conseguindo tomar uma decisão em menos de 2 minutos e uma decisão unânime, coisa que nunca tinha ocorrido no sistema do judiciário. Foi uma coisa simplesmente impressionante, como já as cartas estavam marcadas. O objetivo simplesmente era dar continuidade ao processo de vingança em relação a todos aqueles que trabalharam pela Lava Jato e puseram muitos corruptos na cadeia. O sistemão reagiu e agora começa a cumprir a sua promessa de vingança. Tiraram Deltan Dallagnol do cargo, estão perseguindo Sérgio Moro, estão perseguindo Marcos Duval, enfim, estão perseguindo todos aqueles políticos que são contrários ao sistemão, todos aqueles políticos que podem trazer alguma ameaça à permanência da corrupção, à permanência de políticos, à sobrevida de políticos do tipo Jader Barbalho, Renan Calheiros, Sarney e vai por aí afora, para não falar turma do PT, que vocês não tem nem como nominar aqui, porque é tanta gente envolvida com escândalo no passado e certamente logo vão começar a aparecer novos escândalos, porque o DNA ele é imbatível, O DNA não tem como você modificá-lo por enquanto. Então a natureza vai se projetar e vocês logo verão uma nova sucessão de escândalo. Mas no momento o objetivo da turminha do Lula é a vingança. Deltan já foi alvo, Marcos Duval está sendo alvo, Sérgio Moro continua também aí no raio de ação. E óbvio, a presa principal, o alvo principal é o Bolsonaro. Então cassá-lo seria aí um ato de vingança explícita, seria tudo o que o PT gostaria, tudo que Lula gostaria e que o STF está muito inclinado a fazer. Então, a gente considerando essa hipótese de cassação, qual seria
a perspectiva política, qual seria o cenário. No meu entendimento, embora aqui muita gente possa não gostar, eu acho que seria bom a gente tirar seria bom que a esquerda tirasse o Bolsonaro do páreo, porque ficaria muito mais difícil para a esquerda continuar no poder. E por quê? Porque Bolsonaro é frágil? Porque Bolsonaro não seria um bom candidato? Não, porque Bolsonaro, infelizmente, é odiado, infelizmente é demonizado pelo sistemão, e a Rede Globo faz parte do sistemão. Eu entendo que as redes sociais são um instrumento fundamental para a comunicação, muito importante, tem grande capacidade de influência, de liberdade de expressão, até por isso está no alvo aí do STF, que tem ajudado muito a esquerda para poder bloquear as redes sociais e impedir o avanço da direita, impedir uma melhor análise crítica por parte do eleitorado. Mas não podemos esquecer que a gente está falando de Brasil, a gente está falando de Nordeste, a gente está falando de Norte do Brasil, que são regiões que em todas as eleições têm exercido uma influência grande no resultado final. E essa gente, infelizmente, ainda é escrava da Rede Globo. A Rede Globo ainda determina os destinos do país, porque direciona, porque manipula essas pessoas. As redes sociais já chegaram lá, mas eles não têm ainda um nível, um discernimento capaz de estabelecer, de ter um filtro melhor acerca daquilo que consomem em termos de informação. Então continuam comprando o lixo produzido pela Globo, continuam comprando as novelinhas da Globo, continuam comprando as musiquinhas produzidas pela turminha da esquerda, que sempre enaltecem o Lula, que ficam babando o ovo por esse sujeito que é a marca registrada da malandragem. E infelizmente, então, o Bolsonaro é demonizado por esse sistema de comunicação, e isso tem um peso muito grande nas eleições. Então, em se caçando o Bolsonaro, o PT pode tirá-lo de cena, porém vai ter pela frente maior dificuldade em se manter no poder. Dentro então desse cenário número 1, Bolsonaro sendo caçado, o que resta para a direita, o que resta para a oposição? Escolher um outro nome para concorrer à eleição em 2026. E qual seria o nome? Seria, por enquanto, algumas opções que estão sendo aí levantadas direcionam principalmente a Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Eu, particularmente, sou muito mais favorável a que haja, considerando aí a inegibilidade do Bolsonaro, eu sou muito mais favorável que se crie uma frente que apoie o Romeu Zema. E por quê? O Romeu Zema, ele representa um estilo de gestão totalmente diferente disso. Vide os seus resultados em Minas Gerais, vide a aprovação popular, vide o modo dele governar Minas Gerais. Ele é um nome, sinceramente, com grande potencial de concorrer aí e vencer a esquerda, e então, na minha opinião, seria a principal e a melhor opção nesse momento. E por que não Tarcísio? Porque eu entendo que o Tarcísio, ele ainda tem um caminho a percorrer em São Paulo, vem fazendo um bom governo, é um político do mais alto nível, uma pessoa muito equilibrada, muito eficiente, muito prática, e que não deve cair no mesmo erro cometido por outros políticos. Não que esses políticos que eu vou citar agora sejam grande coisa, pelo contrário, são péssimas experiências do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e do ponto de vista de gestão. Mas são exemplos de pessoas oportunistas e que se deram muito mal, que são os casos do José Serra e do João Dória, que desincompatibilizaram, renunciaram aos seus cargos no governo para se lançar a presidente da República e deram no que deram, em nada. Ao contrário, acabaram favorecendo a esquerda, dividiram
a direita ou centro-direita, quando na verdade eram falsos centro-direita, falsos centro. O PSDB sempre foi uma esquerdinha escamoteada. Então, o Tarcísio, na minha opinião, ele se queimaria ao deixar o governo de São Paulo para concorrer agora. O caminho mais inteligente, o caminho muito mais estratégico seria apoiar o Zema também. Eu entendo que a gente precisa pensar num projeto de país, um projeto de nação e não um projeto partidário. Nesse momento, ter o Zema como candidato, uma frente favorável ao Zema, seria o caminho, e no futuro, não é? O Zema poderia tentar uma reeleição, se não houver mudanças na lei eleitoral, e acabar aí com a reeleição. No futuro, depois do Zema, a gente teria o Tarcísio, e com certeza teríamos nesse período um Brasil muito melhor, um Brasil muito bem mais estruturado e principalmente um Brasil mais limpo, bem distante dessa coisa horrível, dessa coisa fétida que é a esquerda no poder. Então esse é o cenário número 1. Bolsonaro cassado e a possibilidade da gente ter um candidato que consiga estabelecer um processo eleitoral mais tranquilo, menos estridente e mais favorável à direita, ao conservadorismo, ao liberal, à meritocracia, a todos aqueles atributos inerentes a um país decente, e não esse lixo que a gente vem vendo. Agora, o cenário número 2, o Bolsonaro tendo mantido os seus direitos políticos. Eu entendo que o Bolsonaro é um forte candidato. O Bolsonaro conseguiu imprimir ao Brasil uma nova visão de mundo, quebrando alguns paradigmas, rompendo algumas fronteiras aí, fazendo com que boa parte dos brasileiros voltassem a ter orgulho pelo país, voltassem a ter esperança de um país melhor, e deixa isso, independentemente de voltando ou não ao poder, é algo irremovível, todo esse processo de transição, essa capacidade que o Bolsonaro teve, principalmente de trazer o brasileiro para a política, fazer com que o brasileiro passasse a ter um olhar um pouco mais atento a essa questão cívica. Isso vai exatamente na contramão daquilo que a esquerda faz. A esquerda demoniza a política porque não quer que as pessoas entendam de política, não quer que as pessoas compreendam a importância do envolvimento no destino da nação. O que a esquerda quer realmente é alienar as pessoas e manter o grupinho deles ali no comando. E o Bolsonaro veio e quebrou todo esse sistemão. Então, independentemente dele ser candidato ou não, isso é irremovível, e isso é uma marca muito interessante, muito saudável para o Brasil. Mas, considerando então que ele terá mantido os seus direitos políticos e ele venha a concorrer, é importante considerar o seu nível de rejeição. O Bolsonaro continua sendo odiado pelo sistemão, continua sendo uma ameaça à Rede Globo, continua sendo uma ameaça a outros grupos de comunicação, continua sendo uma ameaça a alguns grupos corporativos do mercado. Para essas pessoas não interessa um governo muito correto, um governo que faça as coisas às claras. É preciso haver um governo que consiga fazer negociações obscuras. Então o Bolsonaro continua sendo uma ameaça para muitas correntes, não é? Portanto, é um nome que ainda inspira cuidados, apesar de toda a sua correção, apesar de todo o seu histórico positivo para quem é do bem, não é? De qualquer modo, não podemos esquecer que o Brasil tem uma grande parcela, não só de pessoas que odeiam o Bolsonaro, mas uma grande parcela de pessoas isentonas, aquelas que ainda continuam acreditando na girafa da Amazônia, continuam acreditando na historinha da pandemia, entre outras várias narrativas que nada mais são do que instrumentos, que são peças de ilusão usadas para a esquerda para capturar votos de pessoas desavisadas ou de visão estreita. Em resumo, Bolsonaro sendo cassado, abre-se a porta aí
para uma nova candidatura, uma candidatura que ficaria entre o Zema e o Tarcísio, e na minha opinião o momento seria do Zema, seria um nome com maior capacidade aí de coalizão, um nome que teria naturalmente menos rejeição por causa da sua proximidade menor em relação ao Bolsonaro, um nome que é muito favorecido pelo aspecto de estar em Minas Gerais, que é o fiel da balança numa eleição nacional. E dentro disso a gente teria uma certa preservação da imagem do Tarcísio, que poderia ser potencial candidato numa eleição em 2030 ou 2034. Temos que pensar sim no futuro. O cenário número 2 é Bolsonaro tendo mantido seus direitos políticos e vindo a concorrer em 2026, não deixa de ser um nome fortíssimo por todo o seu legado, por todo o seu histórico, por todo o seu apoio, mas a gente precisa colocar o pé na racionalidade e entender que Bolsonaro continua tendo altas taxas de rejeição e é alvo principal do sistemão, alvo principal da Rede Globo, que é um veículo que exerce enorme influência, ainda exerce enorme influência no Brasil, especificamente em redutos que, igualmente em Minas Gerais, são fundamentais, são estratégicos para uma eleição, que são as regiões do Nordeste. Portanto, entre o cenário 1 e o cenário 2, eu acredito que para o Brasil, que para um projeto de nação, o cenário 1 seja o melhor, ou seja, o Bolsonaro não vai se candidatar, terá os seus direitos políticos cassados e isso abriria espaço para uma candidatura do Romeu Zema ou do Tarcísio. E o cenário 2 é ele saindo candidato com esse risco de rejeição. Para terminar, obviamente eu não posso deixar de trazer aqui uma terceira alternativa, os direitos políticos do Bolsonaro não sendo cassados, que seria o justo, e ele não se candidatando a presidente da República e lançando o seu apoio a um outro nome que represente as alas do conservadorismo, do liberal, da meritocracia, da decência. Para mim, essa seria a minha escolha. Eu acredito que o Bolsonaro já deu a sua contribuição muito bem dada, mas que para o bem do Brasil e que para a gente consiga sair desse processo de extremo ruído, de extrema instabilidade, que a gente tenha um outro nome com o apoio do Bolsonaro. Eu acredito que essa seja a melhor opção para o Brasil. Então é isso, pessoal. Gostaria que você deixasse os seus comentários, as suas críticas, as suas perspectivas, né? O que você acha que é melhor com o Brasil e procurar sempre fazer de forma mais racional. Nem sempre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente torce, pelo qual a gente torce, é a melhor opção para o Brasil. A gente tem que ter uma visão de longo prazo e pensar as coisas de uma forma estrutural, pensar o contexto. O importante é que seja feita a justiça em favor do Brasil. Valeu? Muito obrigado aí pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.